Consultório segunda parte, seja bem-vindo e aproveite para colocar as suas questões aqui em direto ao Dr. João Fonseca. A especialidade é imunoalergologia. Eu recordo que temos uma linha disponível para que possa entrar aqui em direto. É o 229538525, o número de telefone então que está disponível para que possa fazer a sua chamada e participar. Esclareça as suas dúvidas, conto consigo desse lado. Dr. João Fonseca, muito boa tarde. Muito bem-vindo ao consultório do Porto Canal. É um prazer tê-lo aqui connosco. Nós vamos começar pelas cartas que nos têm chegado ao consultório. Eu vou começar pela dúvida da Ana Bastos, escreve-nos de Matosinhos. Diz-nos o seguinte: muito boa tarde. Quando me levanto pela manhã, tenho sempre ataques de espirros sucessivos que depois me passam. Poderá ser algum tipo de alergia aos ácaros, sendo que tenho soalho no chão? Ou poderá ser do material da cama? O que é que devo fazer? Muito bem, é uma situação frequente e que realmente precisa de ser esclarecida porque há aí dois pontos diferentes. Um tem a ver com o facto da alergia aos ácaros ser muito caracteristicamente dar sintomas ao sair da cama, mas não é apenas por um contacto próximo dos ácaros que estão à nossa volta quando estamos deitados. Tem também a ver com a maior sensibilidade que existe com as mudanças de temperatura numa mucosa que está inflamada por causa da alergia. Por isso mesmo, realmente é necessário um tratamento que controle esses sintomas, porque espirrar de manhã, uma coisa é dar um espirro ou outro, outra coisa é diariamente dar muitos espirros, que indica de facto uma sensibilidade grande. Em relação ao ter o soalho no chão, de facto ajuda alguma coisa a reduzir a quantidade de ácaros no ambiente, mas nós sabemos que uma redução grande que implique a ausência total de sintomas é muito difícil de conseguir nas nossas casas aqui no Porto ou no resto do país. E por isso mesmo aquilo que é necessário é perceber que é bom que nós tenhamos casas o mais simples possíveis para que não haja grandes acumulações de ácaros, mas para além disso, para além das medidas ambientais, quando não é suficiente, teremos então que adotar outras medidas. Fica aqui então o conselho. Ana Bastos de Matosinhos, rápidas melhoras. Muito obrigada pela sua participação no consultório. Seguimos em frente com a Célia Neves, escreve-nos do Porto e diz-nos: quando uso bijuteria, sobretudo pulseiras e colares, fazem-me manchas vermelhas. O que é que poderá causar isto? Será que devo evitar usá-las ou há alguma maneira de contornar este problema? A dermatite de contacto, isto é, quando há uma alergia diretamente sobre a pele, um alergénico diretamente sobre a pele, provoca alergia, é uma dificuldade grande quando nós temos que contactar com esses produtos. E no caso dos metais, é de facto a alergia mais frequente de contacto na pele. Agora é preciso saber que metais são e depois evitar que as ligas metálicas que são utilizadas tenham esses metais. E hoje em dia há bastante bijutaria e seguramente depois as ligas mais nobres, nomeadamente o ouro, etc., que realmente o alérgico habitualmente consegue tolerar. E, portanto, é necessário, de facto, conhecer exatamente quais são os metais e depois fugir deles, porque realmente as alergias mais frequentes são de níquel e crómico, são metais que são usados, de facto, na bijutaria e mesmo em algumas ligas com ouro, etc., mas que, dependendo da sensibilidade, muitas vezes a pessoa consegue tolerar. Depois há alguns truques que são às vezes tentados, nomeadamente revestir com algum verniz ou utilizar de facto os tais ligas antialérgicas ou hipoalérgicas, mas varia de pessoa para pessoa. Portanto, primeiro saber qual é o alergénio exatamente e depois ver se consegue tolerar algum contacto ou não. Célia Neves, fica então esclarecida a sua carta. Obrigada pela sua participação no consultório. Seguimos em frente com a Rita Afonso, escreve-nos de Vieira do Minho. Diz-nos o seguinte: boa tarde, Sr. Doutor. Estou a escrever-lhe porque sempre que como morangos ganho alguma comichão que depois se desencadeia em borbulhas espalhadas um pouco por todo o corpo. Serei alérgica a este fruto? Como é que é feito o diagnóstico? Há também aqui vários pontos. Primeiro, a necessidade de confirmar realmente se existe uma alergia ao morango. A alergia ao morango
uma alergia específica do ponto de vista técnico não é muito frequente, ao contrário de algumas reações que as pessoas têm, principalmente de comichão, até de alguma vermelhidão, que essas que são aparentemente alérgicas, mas não são verdadeiras alergias e que essas sim são mais frequentes. E essa distinção é importante também por causa da possibilidade das reações serem mais ou menos graves. De facto, obviamente que há incómodo e que há este mal-estar com as borbulhas, mas se não for uma verdadeira alergia, não passará nunca daqui. Outra coisa é se for uma verdadeira alergia alimentar, poderá realmente ter também outros sintomas para além da pele e até, em casos extremos, choque ou dificuldades respiratórias, etc. Portanto, neste sentido, é necessário esclarecer se é ou não alérgica. Mas, como voltava a dizer, que ao contrário do que parece, muitas vezes o morango não é um verdadeiro alergénio e, portanto, não é tão preocupante quanto isso e, às vezes, um antihistamínico serve, se não for uma verdadeira reação alérgica, já poderá desfrutar dos morangos à vontade. Muito bem, Rita Afonso de Vieira do Minho, muito obrigada pela sua participação. As melhoras, e vamos seguir em frente com a carta do Paulo Neves. Escreve-nos da Maia, diz-nos boa tarde, tenho bronquite asmática e utilizo o Ventilan para acalmar, mas principalmente no inverno tenho ataques muito fortes que me deixam sem respirar. A que especialidade me devo dirigir ou o que poderei fazer para resolver esta situação? O nível de sintomas que aqui é descrito já parece ser uma situação bastante importante. Portanto, a utilização frequente do Ventilan já indica que há um mau controle e nós sabemos hoje em dia que a necessidade de medicação de alívio mais do que 2 vezes por mês é indicador de uma situação de controle insuficiente e de risco de ter agravamento da função respiratória e crises de asma. Portanto, é de facto necessário fazer alguma coisa e não esperar só que as crises apareçam. Portanto, desse ponto de vista, é necessário haver uma intervenção. E a primeira intervenção deve ser sempre do médico de família. O médico de família, numa situação como esta, em que há sintomas, mas o único tratamento é de alívio, ainda não foi feito nem um diagnóstico formal, aparentemente, nem muito menos um tratamento de prevenção, deve ser a primeira especialidade a começar. Se realmente houver dificuldade, e de acordo com o que o médico de família entender, para confirmação de diagnóstico, ou porque o nível de tratamento já tem que ser superior, então aí poderá ser necessária uma especialidade diferente, uma especialidade mais específica, ou a imunoalergologia, ou, em alguns casos, em que só haja sintomas brônquicos, a própria pneumologia. Agradeço ao Paulo Neves, espero que tenha ficado esclarecido. Muito obrigada pela sua carta. Seguimos em frente com a mensagem da Ana Vaz do Porto. A Ana diz-nos o seguinte: o meu filho tem 5 anos e anda todos os dias com o nariz entupido, espirros e tosse seca. Poderá ser rinite alérgica ou outro tipo de alergia? Pode ser de facto rinite alérgica. Muitas vezes a tosse, principalmente uma tosse alta, tem a ver com uma escorrência posterior e, portanto, com sintomas que vêm de facto do nariz. E, por outro lado, portanto, é necessário haver um cabal diagnóstico, quer saber se de facto é rinite e depois saber se é alérgica, porque para isso é preciso confirmar e identificar quais são os alergénios que estão em presença para depois poderem ser evitados e também se fazer um plano terapêutico ajustado à condição do doente, não é? Muito bem, Ana Vaz, obrigada pela sua mensagem, Ana. As melhoras para o seu filho. E seguimos com a Susana Pereira. Diz-nos: o meu filho tem 2 anos, espirra todos os dias de manhã, seja verão ou inverno, mantém o quarto sempre arejado e limpo e não tenho peluches nem alcatifa. Queria saber se é muito cedo para fazer os exames ou se já os posso realizar. Portanto, 2 aspectos também desta pergunta, os sintomas que tem, aliás 3 aspectos, outra questão do ambiente e outra questão de a partir de que idade é que se pode esclarecer se existem alergias ou não. Começando por esta última, quer os testes cutâneos, quer eventualmente as análises ao sangue, podem ser feitas a partir dos 6 meses.
E, portanto, se o nível de sintomas e as queixas, como parece ser o caso, forem consistentes, não há nenhum motivo para atrasar o diagnóstico e muito menos o tratamento. Agora, o que é que nós sabemos é que, por vezes, os sintomas surgem ao mesmo tempo ou até antes da própria sensibilização, e não quer dizer que depois, ao longo dos anos, e isso, quando se fala ao longo dos anos, pode ser depois até à idade idosa, digamos assim, poderá ser necessário voltar a fazer uma investigação, se justificar mais à frente. Mas, de facto, não há nenhum motivo para atrasar um diagnóstico, nomeadamente a identificação dos alergénios. Depois, como falamos na primeira pergunta, Sim. há, de facto, esta relação entre os sintomas matinais e a alergia, nomeadamente alergénios de dentro de casa e os ácaros em particular. Mas o facto de nós tentarmos evitar sem os peluches, sem isto, sem aquilo, como também falamos antes, muitas vezes não é suficiente. E além disso, hoje em dia até se pensa, será que uma criança, por ter esses sintomas, não pode ter o seu peluche e não pode brincar com peluche? Não parece que seja indicado, porque há maneiras de tratar e de evitar os sintomas sem alterar, digamos, a vida da criança, sem a pôr diferente das outras, e é um bocadinho isto que também deve ser tentado, não é? Susana Pereira, espero que tenha ficado esclarecida. Muito obrigada pela sua carta. Seguimos em frente com o Carlos Pinto, que nos telefona de Lisboa. Muito boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo ao consultório. Boa tarde. Olá. Já, boa tarde. Venham daí as suas dúvidas, Carlos. A minha dúvida é um bocadinho iónica, porque eu tenho HIV e realmente não se pode nem sonhar às outras pessoas que eu tenho. Carlos, eu vou-lhe pedir, por favor, que baixe o som da sua televisão e que fale connosco pelo telefone, porque estamos com alguma dificuldade em ouvir a sua pergunta. Pois, eu gostaria que não publicasse o meu nome, porque então... Sim, Carlos. Era para procurar ao Sr. Doutor. Quando é que um dia poderemos dizer que somos tão positivos? Não conseguimos não consigo compreender a sua dúvida, Carlos. Vamos tentar recuperar novamente a chamada em condições que nos permitam perceber a questão que tem para nos colocar. Entretanto, seguimos em frente com a Maria José. Muito boa tarde. Maria José, seja bem-vinda ao consultório. Boa tarde, menina, e boa tarde, Sr. Doutor. Olá. Posso fazer uma pergunta ao Sr. Doutor? Claro. Sim, faça favor. Eu tenho problemas de sinusite e usava uma marca de skip já que acabou. Tenho trazido várias marcas, mas mal chego com elas a casa, aquele cheiro já me incomoda. Experimentei levei uma almofada, pus na cama durante a noite, aquele cheiro estranho. Vai para dentro da boca, eu sinto mal-estar, não sei o que é que fazer. O cheiro do detergente, é isso que utiliza para lavar a roupa? Da máquina, sim. Isso indica que a sua sinusite, a sua rinocinusite está de facto bastante ativa e há uma inflamação importante, porque qualquer cheiro mais intenso vai despertar os sintomas e de facto os detergentes da roupa são muitas vezes causas de sintomas, mas não são causa de doença, ou seja, não é isso que está a provocar a sua doença. Portanto, o que é preciso é tratar a sinusite, que depois vai tolerar melhor a utilização de qualquer detergente. Outra coisa que também é muito útil é fazer, a seguir à lavagem normal, fazer uma segunda lavagem só com água ou eventualmente até deixar antes de secar em água para que realmente remover o máximo possível do detergente. Mas como digo, não é tanto o problema dos diferentes detergentes, nem dos cheiros fortes em geral, é isso apenas um sinal de que a sua rinite não está bem e, portanto, é preciso tratá-la. Pois, mas como não é no nariz que me incomoda,
incomoda na garganta. Sim, mas é a mesma situação, porque estando a mucosa do nariz e da garganta são contínuas. E estando o nariz mal, também vai respirar mais pela boca. Exato. E ao respirar mais pela boca, há a sensibilidade no fundo da garganta que tem a ver com esses cheiros, porque na verdade os cheiros são químicos, não é? E portanto afetam toda essa mucosa. Mas portanto, tente utilizar de facto uma lavagem só com água a seguir, mas... Doutor, ele próprio cheiro, eu trago a caixa para casa, ponho na marquise, sinto aquele cheiro incomoda-me logo. Claro, tem que tirar a caixa dali, que eu não posso, mesmo com o cheiro da caixa. Dentro da caixa. Mas é isso, a questão desse cheiro tem a ver de facto com o nível de sensibilidade que neste momento tem, que é um exagero. Aliás, embora seja principalmente com os detergentes, porque são os cheiros fortes que nós muitas vezes lidamos, com certeza que outro tipo de cheiros intensos vai sentir exatamente a mesma situação. E portanto o que tem é que, digamos, é que acalmar esse nariz, tratar o nariz, porque depois com isso vai tolerar esses e outros cheiros, porque de facto não pode deixar de lavar, não é? Exatamente. Então tenho que falar com o meu médico assistente, não é, doutor? E tratar o nariz, está bem? Está bem, Maria José? Está, muito obrigada pela atenção, menina. Obrigada a nós, foi um prazer ouvi-la. As melhoras, Maria José, muito obrigada pela sua participação. Vamos seguir com outro telespectador. É agora a vez do António Balola, que nos telefona do Seixal. Muito boa tarde, António. Muito boa tarde à menina e para o seu doutor. Seja bem-vindo. Olha, eu queria fazer uma pergunta ao seu doutor, que é o seguinte: eu sofro de uma rinite crónica, portanto, um corrimento nasal. E então, tenho feito vários exames, tomado vários medicamentos, tenho feito taques, feito mais alguma coisa, dizem-me que não há nada a fazer. E agora, tenho estado de livros ao seu doutor, tenho experimentado dar 2 inalações por dia com água do mar, e tenho sentido melhor. Queria saber ao doutor se só fazer mal, se só fazer bem. Mas a água do mar é água do mar mesmo, ou é uma daquelas soluções de lavagem que se compra na farmácia? Não, sim, não. É a mesma água que eu trago do mar. Do mar. A água do mar é um bocadinho até agressiva, é uma concentração de sal, digamos assim, um bocadinho superior àquela que o nosso nariz gostaria. Mas muitas vezes essa concentração que faz é que pareça com que o nariz desentope um bocadinho. Aquilo que eu diria são várias coisas. Primeiro, infelizmente, a nossa água do mar de facto já não tem aquela pureza e aquela ausência de poluentes, etc., que nós gostaríamos. Portanto, a sua utilização diretamente no nosso nariz ou noutras áreas que já têm um bocadinho mais exposição que não a pele, não é assim muito recomendável. Por outro lado, de facto, como eu disse, a concentração é exagerada e às vezes isso deveria ter que ser diluído para ser um bocadinho menos agressivo para a mucosa. Agora, como dizia bem, muitas vezes ajuda a um alívio naquele momento dos sintomas, principalmente da congestão do nariz tapado, aquela sensação do nariz obstruído. Mas, de facto, há outras soluções, até desde logo o próprio soro fisiológico, que podem ser um bocadinho menos agressivas, porque, como lhe digo, a concentração exagerada e tudo aquilo que a água do mar, infelizmente, hoje tem, não são assim as melhores coisas para pôr no seu nariz, não é? Mas o soro fisiológico faz o mesmo efeito que a água do mar? O soro fisiológico ajuda claramente e é uma situação mais pura do ponto de vista dos componentes que tem e não é tão concentrado, é mais natural. Agora, às vezes o que acontece é que existem também outras soluções salinas parecidas com o soro fisiológico, mas com umas concentrações um bocadinho mais elevadas, que ajudam a ter o tal efeito de desobstruir o nariz que sente. Agora, este tipo de tratamento é só um primeiro passo e um passo é um auxílio ligeiro, não é o tratamento a sério. E, portanto, fazer só isso, o que vai acontecer a médio prazo é que o seu nariz ainda vai continuar a estar pior. Portanto, não é um tratamento da causa, mas é apenas de um dos sintomas. Portanto, não sei se vai ser suficiente. Seguramente não é? Doutor, eu tenho vacinas para isto não há, não?
depende se for alérgico ou não, não é? Há vários tipos de rinite e depois também se existem ou não um efeito claro do contacto com o alergénio com os seus sintomas. E, portanto, isto obriga, de facto, a saber melhor a sua história e depois também fazer alguns exames para perceber que tipo de rinite é. Agora, o que eu diria à partida é que se já fez vários tratamentos e eles não resultaram, seguramente é uma rinite difícil e, infelizmente, acontece numa proporção importante dos casos. E muitas vezes são necessários vários tipos de medicamentos, vários tipos de tratamentos. E esses tratamentos, no caso da alergia, até poderão passar pela vacina, se for alérgico, mas seguramente passarão pelos sprays nasais anti-inflamatórios que vão aos pouquinhos acalmando e que não os deve parar, mesmo que junte outras medicações de alívio sintomático, como é o caso da água do mar ou das tais soluções salinas, não é? A água do mar é para esquecer, não, doutor? É claramente para esquecer, porque, como lhe digo, é bastante agressiva. A água do mar pura acaba por ser bastante agressiva. Está esclarecido, António? Estou, sim, senhor. Muito obrigadinho. Boa tarde. Obrigada a Obrigado, nós, muito obrigada pela sua participação no consultório e vamos terminar por aqui o programa de hoje, Dr. João Fonseca. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Obrigada pelos esclarecimentos que deixou aqui às dúvidas dos nossos telespectadores. O consultório, já sabe, está de volta amanhã. O meu convidado da segunda parte será o Dr. Ribeirinho Soares e a especialidade é cirurgia plástica. Se tiver dúvidas, já sabe que as portas estão novamente abertas para que possa entrar aqui em direto e participar. Conto consigo desse lado, cuide de si, tenha uma vida saudável e até amanhã.